Bem, olá, Felipão, olá, Gani, Dani, todo mundo que está nos assistindo, professor Cabral. Pô, cara, você começou bem mal, hein, Felipão, com essas suas piadas aí. Tá doido, Muito espantou a nossa ruim. audiência. Muito ruim. Até a audiência levantou aqui, ó. Mas, te falar. Ô, Eric, boa tarde para você, viu? Prazer falar contigo novamente. Muito bom te ver aqui. O Cabral voltou. Cara. De férias? Não estava de férias, não. Compromissos aqui internos. Aí na segunda-feira passada eu não estava por aqui. Bom seria estar de férias, viu? O CEO da BBC News? Com o CEO também. Ele estava por perto. Ô, Eric, como diz o Cabral, vamos falar de foco aqui, né? Falar um pouquinho. Ô, Eric, eu tava vendo, né? Tem bastante coisa falando, bastante notícia falando sobre essa PEC dos combustíveis aí, né? Era na semana passada que ia ter uma discussão, ia ter provavelmente até colocar em pauta no Senado, na Câmara também. Os líderes, né, os presidentes das duas casas falaram, não, a gente quer alguma coisa mais consensual, até para agilizar o processo. E aí parece que essa semana já começa com o pessoal falando, olha, talvez não vá conseguir ser votado nessa semana, talvez a gente não vai conseguir colocar em pauta essa semana, há algumas divergências ainda. Queria saber como que está essa situação da PEC dos combustíveis, a gente vai ter algum andamento nisso essa semana, não vai ter essa semana? Como que está essa situação, Eric? Felipe, esse continua sendo o tema aqui em Brasília, o principal tema que o mercado financeiro tem acompanhado. Ainda não tem um desfecho, tá? Ainda está sendo construído. O relator da proposta, que é o senador Jean Paul, divulgou no final de semana a íntegra do relatório, fez algumas declarações, gravou vídeo, mandou para a turma da imprensa, mandou para a turma do mercado financeiro. Só que das conversas que eu tive, Felipe, ainda tem muitas dúvidas, ainda há muitos pontos abertos, tá? E colocando todo mundo na mesma página, o que está sendo discutido hoje é um PLP, não é mais a PEC. Essa PEC, de certa forma, foi abandonada porque se concentrou nessa proposta que está no Senado. Qual é um dos pontos hoje, Felipe, que tem causado ruído? Esse PLP mexe com duas coisas. Mexe com o ICMS dos estados, congela aquele imposto dos estados que trata ali dos combustíveis, e também há uma expectativa do governo federal encaminhar uma emenda, e essa emenda vai ser inserida nessa proposta, e essa emenda vai tratar de impostos federais, de redução, desoneração de impostos federais para combustível. Pegando a primeira parte, que é essa questão do ICMS, lembrando que o ICMS é um dos principais tributos que irriga ali o orçamento, o cofre dos governadores. O impacto estimado, Felipe, com essa proposta que já foi apresentada, é de cerca de 32 bilhões para os estados. E a turma não está querendo abrir mão dessa grana em ano eleitoral. Então, um dos impasses está nesse fato de tentar dimensionar o tamanho desse impacto nos cofres dos governadores em ano eleitoral. Então, aí já tem uma resistência. Com relação à questão dos impostos federais, ainda não se chegou a um consenso de qual vai ser a extensão disso. Se isso vai ser focado apenas no diesel, se isso vai se estender para a gasolina, para o gás, que vai para o botijão de gás da dona de casa. Isso ainda está em aberto, isso vai ser apresentado pelo governo, pode ser apresentado pelo governo nas próximas horas. Dentro dessa discussão, tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: essa é uma proposta que chama a atenção do mercado financeiro, porque conversa tanto com a inflação, redução da gasolina pode impactar na inflação, e também conversa com o fiscal, que é justamente esse ponto de que, desonerando os impostos, o governo, então, vai ter que buscar recursos aí para cobrir esse rombo que vai ser feito com a desoneração. E qual é a grande questão aí que está sendo colocada, que o mercado também está de olho? É o seguinte: por meio da PEC, como você bem colocou, que foi a discussão inicial, o governo não precisava, Felipe, mostrar como ia compensar uma possível desoneração que vai impactar os cofres da União.
por meio dessa outra proposta, que é esse PLP 11, que está sendo discutido no Senado, o governo tem que mostrar da onde que vai tirar o recurso para desonerar, para onde que ele vai tirar o recurso que vai cobrir esse rombo da desoneração. A grande questão, Felipe, é que no meio das discussões está surgindo propostas que vão alterar uma outra lei, que é a lei de LRF, e que, de uma forma bastante resumida para quem está nos assistindo, o governo, então, não vai precisar também nessa proposta ter que mostrar como vai compensar. E é aí que está a atenção do investidor, porque uma vez não precisando mostrar como vai compensar esse rombo, a gente não sabe qual vai ser o limite que o Congresso vai colocar para essa questão da extensão da desoneração, que vai impactar na questão fiscal. Então, é aí que está o jogo, é aí que está a importância, porque essa malandragem do parlamento de mudar a LRF vai possibilitar o governo a não precisar mostrar como vai compensar a desoneração, e uma vez não precisando mostrar como vai compensar, a gente não sabe qual vai ser o limite, qual é a extensão disso durante o debate. Existe, sim, o risco desse debate escorregar para depois do Carnaval, porque o tema ainda está ali em ebulição nos bastidores, mas lembrando, para quem está nos assistindo, a previsão inicial é de uma votação na quarta-feira, onde a gente deve ter bastante volatilidade aí por dentro do mercado financeiro, se essa proposta avançando ou não no plenário do Senado. Ô Eric, só complementando um pouquinho sobre esse assunto, você falou que um dos motivos, né, pelo qual ainda não avançou é porque talvez o impacto, né, na inflação, ou o impacto até na ponta lá, não seja tão grande assim a despeito da grande mobilização de recursos. Isso acaba sendo verdade também por conta de algum receio ou por conta de alguma movimentação eleitoral? Porque a gente sabe que em ano de eleição, muitos políticos acabam olhando essa estratégia como uma estratégia eleitoral, olhando os ganhos e as perdas de se votar uma proposta dessa forma e desse tipo, né? Também poderia trazer consequências positivas ou negativas. Os políticos, eles olham por esse lado também, não só a questão de impacto na inflação, impacto no orçamento e outros impactos. Bom ponto, Felipe. Como é que está a cabeça do político aqui em Brasília com relação a essa proposta? O Congresso, de certa forma, aprovando essa proposta que a gente está falando, ele vai autorizar tanto os governadores quanto o governo federal a desonerar o imposto lá na ponta. Então, vamos olhar para os governadores. Vai caber a cada estado, dentro da realidade orçamentária de cada estado, eles definirem qual vai ser o tamanho da redução do ICMS para impactar ali os combustíveis. Olhando agora para o governo federal, é a mesma lógica. Vai caber, então, ao time do Paulo Guedes, ao time da economia, dizer, a gente vai desonerar X ou Y do imposto federal para isso ter impacto ali na bomba para o consumidor. Aí, o que acontece? O que pode acontecer? Dentro da questão eleitoral, como você está colocando, o Congresso pode avançar na votação dessa proposta e colocar essa batata quente no colo dos governadores e também do presidente da República. O Congresso pode ser o seguinte, a gente fez a nossa parte, só não teve redução da gasolina aí na bomba porque o governador não quis, ou então porque o presidente não quis. Então, dentro do jogo político eleitoral, isso pode acontecer, isso de fato pode ser construído. Lembrando que o governo federal não precisava nem dessa proposta, Felipe, para desonerar, para reduzir os impostos que tratam aí dos combustíveis. Ele, por meio de um decreto, que é um ato unilateral do presidente da República, já poderia fazer isso, entendeu? Mas acabou entrando no bojo dessa discussão, essa discussão que agora está no Senado. Então, na questão eleitoral, pode ter sim essa pressão do Congresso dizer que fez o papel deles e empurrar essa batata quente, tanto para o governador que vai tentar a reeleição, quanto para o presidente que também vai tentar a reeleição em outubro. Maravilha. Fiquem à vontade, senhores. Vai lá, Cabral. Posso mudar um pouco de tema? Fique à vontade. PSDB está implodindo? Eduardo Leite foi convencido por Kassab? Cabral, esse é o tema 2 do mercado financeiro hoje, tá? A movimentação está fortíssima.
Eu tive conversas nesse final de semana e na manhã de hoje com integrantes da cúpula do PSD, e aí eu até comentei, Cabral falou, o mercado financeiro está de olho, o que eu falo lá para a turma? Aí me disseram para dar o seguinte recado: diz que vai acontecer, que as coisas não foram, mas vai acontecer. O que vai acontecer? Do Leite ir para o PSD e ser esse candidato a presidente pelo PSD. É um jogo, é uma engenharia muito interessante, porque se a gente pegar os últimos movimentos do Kassab, o Kassab flertou com o PT, flertou com a possibilidade de ter também um candidato que era o Rodrigo Pacheco, e agora está trocando as peças, colocando o Leite como um potencial candidato aí do PSD. Na leitura política, o Kassab só tem a ganhar, tá, gente? Por mais que a turma tenha visto que ele flerta para um lado, flerta para o outro, ele só tem a ganhar, porque ele hoje está mais ligado, sim, a uma candidatura do ex-presidente Lula do que a candidatura do Bolsonaro, mas ele pode fazer o jogo de lançar o Leite ser o candidato, e se amanhã o Leite não for para o segundo turno, o Kassab, então, faz o movimento de retornar e apoiar o Lula no segundo turno, e aí fica bem um possível governo do ex-presidente. Então, faz todo sentido esse movimento que o Kassab está fazendo. Dentro do aspecto eleitoral, faz todo sentido qualquer partido ter um candidato presidencial, porque isso fortalece a imagem do partido nacionalmente, e então a expectativa é que, uma vez fortalecido nacionalmente, isso repercuta na votação para deputado, na votação para o Senado, que é o futuro Congresso de 2023. Então, nesses movimentos que estão tendo, que me chamaram a atenção é que o Rodrigo Pacheco deve fazer algum sinal de que não vai ser candidato agora, no mês de março, e aí vai se virar a chave, virando a chave, então, para o Leite entrar como candidato. Tem várias questões aí, tá, Cabral, que é bastante interessante da gente trazer. O Leite entrando no PSD, esse cenário se confirmando de que ele vai ser o candidato presidencial, não quer dizer que a vida dele está fácil, tá? Porque o PSD, assim como todos os outros partidos, tem várias realidades locais. E essas realidades locais vão se impor. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma disputa que está bastante quente. A Bahia. Na Bahia, o PSD está muito ligado ao governador Rui Costa, que vai fazer palanque para o ex-presidente Lula. Então, na Bahia, a chance do Leite, mesmo candidato pelo PSD, ter entrada é bastante pequena. E se a gente for lá para o Sul, onde onde o Leite é governador, tem vários estados, tem várias regiões ali que apoiam o Bolsonaro. Então, o Leite amanhã vai ser um nome novo, o mercado está acompanhando, como diz a turma, os investidores, isso vai fazer preço, o Leite confirmando a candidatura dele vai fazer preço, mas depois a gente vai ter que ver como vai ser o desenrolar disso, como vai ser o avançar desses passos aí do Leite na campanha, porque também não vai ser simples. Dentro da questão do PSDB, está cada vez mais difícil ver o Dória deslanchando nas pesquisas. Hoje, inclusive, já saiu uma última pesquisa que mostra que ele está estagnado. Ele tem dificuldades hoje, inclusive, dentro de São Paulo. Se ele fizer um cavalo de pau na candidatura dele e tentar uma candidatura em São Paulo, ele também teria dificuldade. E isso, Cabral, é muito importante, porque a gente está falando do principal estado, de um candidato que era para estar aí como ponta de lança, que tem dificuldades dentro do partido, dificuldades dentro de casa, que é São Paulo, e que não tem demonstrado aí que vai deslanchar agora em 2022. Então, o PSDB pode sair, sim, muito mais enfraquecido nessas eleições. Uma foto que a gente vai ter disso, que é o sentimento político em relação ao PSDB, é agora, no mês de março, quando tem aquele período de troca-troca de partido. Há uma chance de uma grande debandada de parlamentares do PSDB para outros partidos, e isso só vai acontecer porque os parlamentares do PSDB entendem que hoje não tem nenhuma perspectiva de poder com o atual candidato. Então, a gente ainda pode ver um PSDB ainda mais enfraquecido nessas próximas semanas, nesse próximo mês, em meio a esse troca-troca, que é a janela partidária que começa a acontecer em março. É só mais uma pergunta para complementar. Então, Kassab poderia vir, poderia. Eduardo Leite presidente, Calil em Minas, Eduardo Paz no Rio e em São Paulo. Pois é, o desenho que o Kassab sonhava era ter o Alckmin candidato do PSD como governador em São Paulo.
Isso vai ter que ser construído, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral, tem esse buraco aí a ser preenchido. É mais uma dificuldade numa possível futura candidatura do Leite. Não tem nenhuma ponta de lança aí em São Paulo para o Leite. Então, é aí que tem problema. Lá no Sul, ele já está, de certa forma, resguardado, vai disputar votos ali com o Moro em algumas regiões e com o Bolsonaro em algumas regiões, mas quando a gente começa a subir aí para o Sudeste, a gente vê que ele vai ter essa dificuldade, principalmente em São Paulo. Ô, Eric, nesse sentido ainda, né? O Felipe está perguntando no chat aqui, se Leite vier candidato a presidente, existe a possibilidade da Simone Tebet, do MDB, vir como vice, ou ela já está com um prego batido aí para vir como candidata? Felipe, o MDB colocou essa candidatura mais para fazer preço, tá? Mais para movimentar e na hora de negociar, sentar na mesa de negociação, tentar escalar ali um pouquinho mais o peso dele dentro da negociação. A candidatura Simone Tebet também está com um dia e hora marcada, isso não vai avançar. Agora, falta saber para onde que o MDB pode plugar. Lembrando que o MDB também, Felipe, é um partido que tem várias realidades regionais. No Nordeste, por exemplo, o MDB é Lula. No Sul, as coisas misturam um pouco, fica mais Bolsonaro. Então, tem vários MDBs dentro do MDB. Então, há, inclusive, a chance de não ter nenhum candidato. Há, inclusive, a chance deles não se abraçarem com ninguém no nacional. Mas essa construção de terceira via ainda está em curso. Eu acredito que ali em abril e maio as coisas vão estar um pouquinho mais definidas. É ali que a gente vai começar a ver aglutinações desses candidatos da terceira via que devem ficar pelo caminho. O primeiro a ficar no caminho é o Pacheco, que já está com a dia e hora contada também. O Pacheco, lembrando, ele foi o único dessa terceira via que não teve nenhum evento para lançamento da pré-candidatura dele, mas a turma toda coloca ele como pré-candidato, porque o Kassab vinha batendo bumbo em torno disso. A gente não tem nem declarações do próprio Pacheco nesse sentido de que ele vai disputar. Mas ele é um dos primeiros, né, nesse filtro que vai começar a se formar, a ficar no caminho. A Simone deve ficar também, e aí a gente vai ver o desenrolar dos próximos. Então, abril, maio, é que a gente vai ter as coisas bem mais definidas sobre isso. E tem essa possibilidade, inclusive, do MDB não apoiar ninguém nacionalmente. Há alguns meses nós entrevistamos o Kassab aqui na BMC e nós perguntamos sobre o Eduardo Leite e ele foi categórico dizendo que era um excelente político, mas não para essa eleição, né? Um excelente candidato. E aí, evidentemente, que ele mudou essa postura. Você acha que a mudança do Kassab se deve pelo fato de nenhuma terceira via ter de fato decolado nas pesquisas e ele enxergou ali uma oportunidade dele ser presidente e decolar, ou teve uma outra hipótese aí que você está enxergando? Eu acho que você está no caminho certo, Gani, porque a nossa conversa com o Kassab, se eu não estou enganado, foi ali em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Ali estava muito embrionário essa questão de terceira via, inclusive não tinha nem lançamentos de pré-candidaturas. Então, assim, de lá para cá, aquilo que a gente já vem conversando também há algum tempo, foram feitas várias pesquisas e viu-se que ninguém empolgou até agora, né? E também é muito cedo para uma terceira via despontar nesse momento, tá, gente? O Sérgio Moro está com quase 10%, isso aí já é fora da curva, tá? Se vocês verem a pesquisa que saiu hoje, está todo mundo ali estagnado, e o Sérgio Moro começando uma candidatura já com 8%, 9%, já é bastante interessante dentro dessa disputa. E se a gente olhar para os outros demais candidatos, eles meio que congelaram o ganho nesse meio do caminho, meio que não cresceram em nenhuma perspectiva. Então, concordo contigo quando você fala, então, ao olhar para esses cenários, para essa floresta, não ver ninguém despontando, por que não o Leite? Porque um nome novo, um cara que governa, um cara que já estava no executivo, uma cara nova, um cara que pode dar gás aí nessa disputa. Por que não?
Então, assim, eu acho que tem dentro disso esse cálculo, sim. Lá em outubro, o Kassab realmente acreditava que esse nome novo poderia ser o Pacheco, mas a gente viu que o Pacheco, o presidente do Senado, nunca se colocou, de fato, nessa disputa, ao contrário do Leite. A gente vê, analisando a postura do Leite nessas últimas semanas, que ele vai ser candidato. Se esse cenário presidencial não avançar, ele vai retomar, sim, aquela questão de tentar ser reeleito para o governo do Rio Grande do Sul. A gente pega isso baseado nas próprias declarações do Leite, há 10 dias atrás. Então, o Leite está no jogo, o Leite quer, o Leite é muito novo, e para o Leite ficar fora da política 4 anos, ele vai perder todo o capital político que ele construiu nesses últimos tempos. Então, é interessante para ele estar nesse game, é interessante também jogar esse jogo que vai começar a partir agora de fevereiro, março. O café com leite, ele é um candidato competitivo. Obrigado, Eric. Nossa, essa foi no nível. Essa. Olha! Tchau, gente. Gani, sensacional. Obrigado, muito bom. Felipe. Você sabe vindo de você, eu achei no timing perfeito. Eu achei Felipe uma tá fazendo provocação. aula, cara. Porque emendou no comentário do DK, né? Que ele tava falando, não, ele é competitivo, ele vem, né, inspirado na tua escola de humor. Sensacional. Na sua escola de humor. Sensacional. Ô, Eric, eu posso fazer uma pergunta, porque... Sério, por favor. Acabou o programa. Ô, Eric, vamos voltar agora à parte séria de novo. Eu estava vendo esse fim de semana uma análise, né, do também analista político Valdo Cruz, e ele falou que o presidente Jair Bolsonaro já está realmente muito preocupado com a questão da imagem dele perante a população e os assessores dele já estariam trabalhando essa imagem do presidente para que ele possa virar esse jogo em cima do ex-presidente Lula, já que ele está em segundo lugar nas pesquisas. Duas coisas o analista falou que os assessores estariam preocupados. A primeira é que eles defendem que o presidente demita o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que mais tira votos do que acrescenta votos para o presidente. E o segundo é que com relação às vacinas, que o presidente deu apoio às vacinas, pois ele estaria conquistando uma boa parte do eleitorado, mas o presidente estaria contra essa determinação dos assessores. O que você acha com relação a isso, Eric? E o que você ouve, o que você está vendo aí em Brasília com relação a isso? Dani, eu acho que essa sua pergunta conversa com a pesquisa de hoje, tá? Saiu uma pesquisa agora no início da tarde que mostra que basicamente todo mundo está meio congelado ali desde julho do ano passado para cá. A turma tem flutuado mais nessa questão na margem de erro, 2 para cá, 2 para lá. E o Bolsonaro até conseguiu ali avançar 4 pontos percentuais na última pesquisa, chegando a 28%. A que se deve esse crescimento um pouquinho fora da margem aí, da margem de erro, saindo desses 2% para baixo, 2% para cima? Ainda é uma incógnita, tá? Se isso tem relação com o discurso dele sobre vacina, se isso tem relação aos últimos episódios do presidente do Palmares, do Instituto Palmares, ainda a gente não tem essa resposta. A grande questão, Dani, é que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que conversar com o centro, tá? Quando ele estica a corda nessa questão das vacinas, estica a corda em algumas questões que a gente viu já na campanha passada, que vai para questões de religiosidade, questões de costumes, de uma forma geral, ele está falando muito ali para o bolsonarista raiz, o que já vota com ele. Só que não vai ser o suficiente, Dani, para ele ser reeleito. Ele vai ter que conversar com o centro. Aí que está a fórmula mágica. Qual vai ser o discurso?
a vacina vai ser o suficiente, ele suavizar o discurso com a vacina, vai conversar com esse centro, tenho minhas dúvidas. A gente vai ter que acompanhar para ver se isso vai ter efeito. A questão de Palmares, que aí conversa com questões também de costume, ele flexibilizando, demitindo, vai conseguir votos em cima disso? Temos que acompanhar. Então, o Bolsonaro vai ter que, ele já tem aquele core dele, aquela coluna de eleitores dele, bolsonarista, mas agora ele vai ter que se inclinar para o centro. Aí, quando ele começar a se inclinar, que a gente vai começar a ver de fato se está tendo efeito ou não. Está aí o grande nó, está aí a grande peça-chave para os marqueteiros, está aí a grande peça-chave para a turma que está no entorno do Bolsonaro. Como fazer que esse centro, que votou nele em 2018, que não é o eleitor bolsonarista, volte a votar nele agora nessa eleição de outubro. Se vai ser o antipetismo, se vai ser a vacina, o que vai ser encaixado nesse puzzle, nesse quebra-cabeça, a gente ainda não tem a resposta, tá? Até porque até as pesquisas estão flutuando, a gente não tem dados aqui que mostram, o Bolsonaro fez tal atitude, e essa tal atitude refletiu, trouxe mais votos. Mas falo para vocês, o que ele vai concentrar agora, os marqueteiros, a entourage, o núcleo duro da campanha dele, vai ser como resgatar a turma do centro, como fazer a turma do centro votar nele novamente em outubro. Boa. E aí, Cabral, mais perguntas aí para o Eric? Vem cá, já que estamos tranquilos aqui de perguntas, vice do Bolsonaro, quem vem? Ainda está em aberto. O Braga Neto sempre foi o mais cotado, o Braga Neto que é o ministro da Defesa, mas independente do quem vem, não vai ter vai trazer muito voto para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro em si já é a estrela da chapa. Ninguém que vier abaixo dele vai conseguir agregar alguma coisa de diferente, tá? A troca partidária, se eu não me engano, vai até o final de março, correto? Por que eu estou te perguntando isso? Porque se o Alckmin mudar de partido ali para o PSD, a gente pode entender que ele sai para governador. Se ele não mudar, quer dizer, é o ponto decisivo ali para saber se ele vai ser vice ou não, né? Do Lula. O Gani, essa questão dele sair para governador ficou para quinto plano, tá? Isso aí já foi abandonado mesmo. A tendência aí, hoje ele está flertando até com um PV, que pode ser a segunda opção, e não deve seguir aí com um PSD. E aí seria muito esquisito se ele fosse para o PSD e depois fosse para a chapa do Lula, né? Tendo em vista essa construção que está tentando ser feita em torno do Leite. O Leite candidato a presidente pelo PSD, o Alckmin puxando voto pelo PSD em São Paulo para o Lula, e essas coisas iam se chocar. Então, a questão para governador, esquece, isso de fato já foi abandonado, o Alckmin está querendo mesmo estar na chapa com o Lula, agora falta só saber por qual partido que ele vai entrar, por qual partido que ele vai ingressar nisso. Ô, Eric, uma pergunta. Na sexta-feira, o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Sérgio Moro se encontraram em São Paulo e, segundo Temer, o Moro procurou para conselhos. Qual que seria o intuito aí desse encontro? O Moro tem conversado com todo o MDB, tá, Dani? Ele tem conversado com a Simone Tebet, na tentativa de que aquilo que a gente conversou, de que vai ter esse filtro de desistência aí entre até maio, quando a gente vai ter mais cristalino, que são os candidatos, o Moro está tentando trazer para ele alguns partidos. Então, ele conversou com a Simone Tebet, tem conversado com o Temer, e isso é até interessante, Dani, porque ele também está na seguinte lógica: se eu for presidente, eu vou governar com os melhores de cada partido. É um discurso até muito parecido com o que a Marina fazia ali em 2018 e 2014. E por que ele está se colocando dessa forma? Por que ele está conversando com diferentes frentes da política? Para mostrar que se ele for eleito, ele vai ter governabilidade. Se ele for eleito, ele vai conseguir colocar alguma agenda dele, que seja a agenda econômica, ou uma agenda também voltada para os costumes, de pé. Então, é importante ele fazer esses flertes, ter essas conversas, porque também
é uma tentativa de sinalizar para os eleitores, para os investidores, para quem está querendo aderir à campanha dele, de que numa possível vitória ele vai ter respaldo dentro do Congresso, vai conseguir formar uma base aliada. Então, vai muito nesse sentido de também tentar construir ali uma candidatura única nessa terceira via e depois também, logicamente, sinalizar governabilidade no possível governo em 2023. Boa. O Eric, posso? Pode. Mais uma aí? Eu tenho uma última, mas não, pode manda aí. fazer. Não, eu vou mudar de assunto. Era só o seguinte, na eleição passada, se falava muito numa renovação do Congresso e tudo mais, né? E aí, em termos práticos, não mudou muita coisa, não. O Eric, você acredita aí que vem esse discurso de novo de renovação do Congresso? Ou não, volta aí a velha política como sempre? Eu tenho uma dúvida para falar em renovação de Congresso. Manda, Cabral. Vai na dele, o meu é muito pontual, é um nome. Tá, eu acho que essa onda diminuiu bastante, tá, Gani? Tanto com relação a essa renovação, quanto aquela questão de combate à corrupção, né? Eu acho que essa foi uma onda de 2018. A gente tem que ficar atento, Gani, é bom você pontuar isso, para saber qual é a nova onda que vai vir, tá? Essa onda que a gente viu em 2018, a gente viu numa crescente e isso foi que levou o Bolsonaro a ser eleito presidente e muitos ficaram descrentes dessa onda, né? Aquela onda, aquele tsunami subindo, né? A turma estava descrente que é isso? Então, a gente pode ter sim esse efeito agora em 2022, a gente não sabe o que vai ser, mas a gente tem que ficar atento para ver qual é a onda agora que deve vir. E aí eu chamo a atenção, porque isso conversa demais com a turma de centro. O eleitor de centro não é um eleitor que está ali ativo, não é um eleitor que está ali, ativo que eu falo no WhatsApp, nas redes sociais. Quem está ativo nas redes sociais, batendo boca com um, com o outro, é a turma dos extremos, é a turma que está ali, já tem uma posição. O eleitor de centro é aquele eleitor mais observador e que na reta final toma uma posição. E aí, Gani, que a gente pode ver essa onda crescer sendo conduzida por esses eleitores de centro. Por isso que é muito cedo hoje a gente dizer quem vai vencer essa disputa, para onde que vai essa onda. Mas, como você colocou, assim como existiu lá no ano passado, em 2018, essa onda anticorrupção, uma onda anti-PT muito forte, que onda que pode vir agora em 2022? O que a gente pode ver como nascedor aí de uma nova vertente política? Então, vamos ficar atentos, porque isso pode acontecer sim, como aconteceu em 2018. 2018 tinha ali um rescaldo das outras eleições, um cansaço com o PT, um desânimo com o PSDB, e a gente pode ver o surgimento de algo novo ou não nessa eleição. É ali que a gente tem que realmente ficar de olho, porque os movimentos sociais do centro são movimentos meio tardios e que a gente tem que olhar para pegar isso, para não perder essa onda também. Deixa eu tirar uma dúvida. Um nome pontual. Eu estava lendo, não sei onde. Pode ter sido até contigo mesmo, porque eu falei lá que eu estou recebendo o WhatsApp teu através de uma corretora. Que Mourão vem senador pelo Rio Grande do Sul. Primeira pergunta é apenas uma curiosidade. Por que Rio Grande do Sul? Ele já tinha cogitado o Rio de Janeiro. Por que foi para lá? Para peitar leite, alguma coisa, puxar voto? Teve alguma estratégia pensada ou não? Cabral, essa eleição para Senado vai ser uma eleição muito difícil, tá? É a eleição de uma vaga só. Então, assim, ele deve ter feito esse cálculo ao olhar para o cenário Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as coisas ali estão meio encaminhadas já tem algumas chapas com mais densidade que a dele dentro da questão política. Eu acho que o perfil dele conversa muito mais com o Sul do que com o Rio de Janeiro. Então, acho que o cálculo dele, ao olhar para essa disputa que só tem uma vaga, fala, opa, eu me encaixo mais nesse discurso, mais nessa mentalidade que existe aqui no Sul, do que nessa mentalidade que existe ali no Rio de Janeiro, basicamente, onde ele ia tentar também. Então, acho que no final foi o cálculo que ele fez. Fora que ele é gaúcho, né, de Porto Alegre. Nasceu lá. Mas o fato dele ser gaúcho não quer dizer muita coisa, tá? Sim, mas é um fator também, né? Desculpa, Cabral. Não.
De paz, só uma dúvida. Você acha que Bolsonaro sobe palanque? Que eles dividem palanque? Eduardo Hora Paes. de senador do Mourão no Rio Grande do Sul se vingar, se ele mesmo vier candidato. Você acha que ele e Bolsonaro fazem campanha juntas ou a briga é tão feia que não rola? Eu acho que o Bolsonaro tem por si só, ali já é uma história, o Bolsonaro tem por si só um espaço bem grande no Sul como um todo, tá, Cabral? Ele não sei se ele vai precisar do Mourão, eu acho que vai ser mais o Mourão querendo pegar carona na candidatura do Bolsonaro do que o contrário. Chegam a fazer rua juntos? Cortou. Rua, corpo a corpo, palanque, vocês acham que eles chegam a fazer algo juntos? Eu acho sim, por que não? Eu acho que não tem. Na hora da eleição, todo mundo se abraça e esquece o passado e todo mundo quer tentar se reeleger ou ser eleito. É aquela velha história. Eles começam a se unir ali por uma questão pragmática, uma questão, se o Mourão começar a puxar votos de fato no Sul, ele vai ser chamado para todo café da manhã ali no Palácio Planalto de novo com o Bolsonaro. Então, assim, a turma da política é pragmática, Cabral. É isso que sempre prepondera, principalmente em tempos de eleição. É o famoso vamos trabalhar junto, depois a gente vê inimigo, né? Por aí. Fechou. Ô, Eric, a minha última pergunta, de verdade, é o seguinte. A gente começou falando de combustíveis, falou, é a pauta da semana, é a pauta do dia aqui. Depois a gente falou sobre Eduardo Leite, a segunda pauta do dia. Mas está rolando uma conversa desde a semana passada sobre uma reforma tributária. Isso prospera ou já não vai rolar? Tenho a expectativa, sim, Felipe, de apresentar o relatório essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, colocando também todo mundo na mesma página. Essa proposta trata mais especificamente das questões de consumo, tá? Não é aquele projeto que o Arthur Lira capitaneou, que trata sobre lucros e dividendos, taxação de lucros e dividendos. Essa segunda proposta está completamente escanteada lá no Senado. E aí, os senadores agora querem avançar com uma outra PEC que trata basicamente da questão dos consumos. Tem muito ruído, tem muita peça desencaixada aí, tá, Felipe? Pode ser apresentado esse relatório. Aí qual vai ser a dinâmica? Vai ser feito um pedido de vista. O que é pedido de vista? Mais prazo para análise. E isso vai ficar para depois do Carnaval e a gente vai ver quando que isso vai, de fato, voltar para essa comissão. Lembrando que depois dessa comissão ainda tem um plenário do Senado para ser debatido. Mas não é um tema prioritário em Brasília, não é um tema que os parlamentares estão se debatendo para votar aqui não, essa PEC, que é a PEC 110 da reforma tributária. E antes de encerrar, Felipe, tem um outro tema também, que sai um pouco do escopo do Congresso, mas que o mercado financeiro está muito de olho, que é a sessão que vai ter amanhã, Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, tá? Ali nessa Assembleia vai ser um dia inteirinho de debate entre os acionistas da Eletrobras, justamente para definir a questão da privatização da estatal. É a penúltima etapa antes da privatização da Eletrobras. Semana passada teve vencida a etapa do TCU deu o sinal verde. Amanhã tem, então, essa Assembleia da Eletrobras, é ali que vai praticamente modelar, e a última etapa depois é basicamente a venda das ações da União dentro do mercado financeiro, dentro da Bolsa de Valores. Então, isso também, para quem olha para questões setoriais, deve mexer com o mercado amanhã, ao longo do dia, na medida que forem saindo informações da Assembleia, porque a Assembleia vai ter que ser consenso. Tudo que está ali vai ter que ser consenso, ou seja, todo mundo vai ter que dar o aval, e aí a gente está falando desde de redução das ações da Eletrobras, desde da modelagem, tudo que está envolvendo esse debate. Então, é aí que o mercado também vai estar de olho. Tem muita gente grande no mercado financeiro que tem posição na Eletrobras, que tem, inclusive, participações na Eletrobras. Então, esse também é um tema fora Congresso, que a turma vai ficar bastante de olho no dia de amanhã. Maravilha, então. Eric, muito obrigado mais uma vez estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. Abraço para você, ótima semana
E aproveita com cautela aí, com moderação. Carnaval, hein? Que segunda-feira não estaremos juntos. Até daqui a 15, então. Até o mês que vem, Eric. Até o mês que vem. Obrigado, Felipe, Dani, Gani, Cabral, pelas perguntas, o Felipe aí do chat também. Eu vou te encaminhar por e-mail um e-book de piadas novas para o mercado financeiro, para a gente melhorar um pouquinho mais aqui a qualidade do programa e a gente não perder tanta audiência aí como a gente perdeu nas últimas meia hora, tá bom? Um abraço. A gente vai evoluir e não ser mais café com leite nas piadas. Valeu, Eric. Abraço. Sensacional.